Nenhum clã é tão próximo da besta interior quanto os Gangrel. Eles que em sua maioria desprezam a cidade e preferem viver de forma selvagem, muitas vezes vestem a besta por fora, ao invés de mantê-la trancada por dentro. São predadores e viajantes, solitários em sua maioria. E sua afinidade com o reino selvagem é tão forte que reflete na fraqueza do clã. Quando um Gangrel entra em frenesi, ele ganha traços animalescos, penas, escamas, olhos como de um felino, etc. Antes, esses traços eram permanentes, mas em versões revisadas do jogo, agora os traços são temporários. A história do clã é difícil de acompanhar. Dada a natureza itinerante do clã e o fato de muitos serem anacrônicos, não existem textos ou documentos. Apenas histórias que são passadas de forma oral e que variam em detalhes dependendo de tribo para tribo. Alguns associam o padrão de vida dos Gangrel a Enoia, ela que é tida como a progenitora do clã Gangrel. Alguns dos mais velhos falam de como Enoia foi enganada por Ravenos e, graças a uma acusação falsa, Caim baniu Enoia a viver com e como as bestas. Já alguns vão mencionar Canal, aquele que vampiros da Escandinávia acusam de ser o primeiro vampiro. Eles mencionam que Karnal foi amaldiçoado por Odin e banido de Asgard, e que Karnal é o patrono do clã Gangrel. Karnal, que em algumas histórias seria outro nome de Caim. Outros ainda vão falar de como Enoia e seu irmão Shurka eram os semideuses. Vão falar de como Enoia era a mais corajosa e como Shurka era o mais audaz. Esses travavam uma guerra secreta durante a noite para não atrair a atenção das outras divindades, e que uma derrota fez com que Enoia se movesse para a América. Existem também aqueles que vão falar que Enoia é a mãe e patrona tanto dos ciganos quanto dos lobisomens. E é claro, não podemos esquecer dos que dizem que Odin, a divindade nórdica, é na verdade uma das crias de Enoia. E existem ainda outras infinitas versões que recontam a história do clã Gangrel. E um ponto em comum é que apenas os Gangrel mais velhos vão se importar com essas histórias. De uma forma geral, a maioria dos Gangrel quer apenas sobreviver. Os padrões de vida dos Gangrel garantiram que eles não tivessem muita presença nas civilizações mais antigas. Muitos viviam em selvas, florestas, vivendo como espíritos que se alimentavam em vilarejos pequenos e postos fronteiriços. Uma das poucas exceções talvez seja Odin o Todo-Poderoso, que seria um vampiro gangrel que viveu como um deus manifesto, que tentou unir as tribos da Germânia. Ele que coordenava invasões e saque a outras nações e oferecia o abraço àqueles que se provavam bons guerreiros. Na Idade das Trevas, graças à natureza nômada dos Gangrel, eles começaram a explorar e se assentar em diferentes terras. Da mesma forma, com a ascensão do cristianismo e o declínio do paganismo comum entre os Gangrel, muitos dos costumes e misticismo que antes serviam como cobertura para as aparências e jeito dos Gangrel, agora poderiam, pelo contrário, trazer risco aos Gangrel. Com isso, alguns poucos se adaptaram ao estilo de vida das cidades, muitas vezes vivendo como mendigos ou plebeus de poucas posses e estilos de vidas mais campestres. Esses viriam a ser chamados de gangrel da cidade. Aqueles que viviam como espíritos malignos da floresta e recebiam sacrifícios frequentes, agora eram caçados e exorcizados. Nessa época também, os gangrel se alinharam aos Tizimice na guerra contra os Tremer, que com frequência abduziam bastante gangrels. Também os Washin, que eram os gangrel islâmicos, se dividiram do clã, formando os Taifa Gangrel, cuja principal diferença era um maior apreço à escolaridade e às civilizações. Essa separação e a guerra contra os Tremer enfraqueceu bastante o clã Gangrel. Na Renascença, o clã sofreu novamente. O paganismo, agora quase extinto, apenas marcava o Gangrel como alvo. Da mesma forma, muitas florestas que abrigavam os Gangrels
foram consumidas, forçando em muitas vezes o gangrel a brigar contra lupinos por pequenos pedaços de natureza. Uma briga que os gangrel perdiam quase sempre. Os gangréus que foram no passado um dos membros da Camarilla começaram também a desbandar da seita e viver de forma independente, e muitos abandonaram de vez a Europa. A era vitoriana apresentou uma dualidade ao clã. Agora as sociedades se focavam quase que exclusivamente em cidades. Da mesma forma, os mortais de fé verdadeira se tornaram mais coordenados e presentes nas cidades e até em pequenos vilarejos. Isso trouxe, porém, a distância entre campo e a cidade, e, novamente, comunidades isoladas passaram a oferecer campos de caça para o gangrel. Nos tempos modernos, é bem uma bagunça. Gangrel não possui números o suficientes para marcar presença em nenhuma seita, e muitos vivem de forma independente. De forma geral, não existe muita diferença entre os gangrel de antigamente e os das noites modernas. Não existe muita organização entre os gangrel. Em geral, ou eles vão se organizar baseado na região, algum tomando referência nos estados e cidades que já existem, outros se aglomerando ao redor de rios, de pedaços de terra, etc. Ou eles vão orbitar os gangrel mais influentes e renomados, formando em muitos casos algo mais parecido com cultos. Alguns vão imitar a cultura viking, dos mongóis, dos astecas, outros a cultura indígena das tribos americanas e africanas, mas independente, o clã Gangrel é um clã composto por múltiplas pequenas alcateias. E a principal forma que um Gangrel tem de ganhar renome é provar seu valor, seja através de combate direto com outros Gangrel ou através de feitos do qual o Gangrel possa se vangloriar. Gangrel vão de tempos em tempos se reunir. De fato, essas reuniões, também chamadas de things ou coisas, são eventos reconhecidos dentro do clã. Nessas reuniões, Gangrel da região e os visitantes vão trocar informações e competir por postos e títulos. Gangrel podem literalmente brigar e competir em diversas tarefas. Alguns vão organizar torneios e mini-olimpíadas para medir a competência do indivíduo. Outra forma de competição comum entre os Gangrel é a vanglória. Neste duelo, Gangrel vão recontar seus feitos. Aquele que puder clamar e provar o maior feito ganha renome e fama entre o clã. Aquele que mentir ou não puder provar sua ostentação sofre humilhação, em alguns casos sentenças mais sérias. Além dessas reuniões, Gangrel também vão realizar as grandes reuniões, ou a grande coisa, ou All Things. Semelhantes reuniões, só que convocada por membros influentes do clã. É esperado que cada membro faça o possível para atender esses eventos. Não comparecer pode trazer consequências sérias. Além das reuniões, existem também as festas, chamados de guerra. Parecido com reuniões, só que as festas são reuniões em que o gangrel caçam as grandes presas, lobisomens, outros cainitas e presas grandes o bastante para envolver boa parte do clã de uma região. Já as grandes festas são uma declaração de guerra entre todo o clã e o que quer que seja. Além desse apreço pelo combate, a forma como os gangrel abraçam garante a sobrevivência dos mais fortes. De fato, tudo começa no abraço. Gangrel vão escolher alguém com potencial, abraçar e imediatamente abandonar o recém-abraçado, observando-os de longe. Se esse sobreviver e se mostrar capaz de controlar a besta por um ano, ele será adotado por um gangrel mais experiente, nem sempre o seu senhor. E se o neófito se perder na besta, ele será caçado e eliminado, com raras exceções para aqueles com habilidades muito desejadas para o clã ou aqueles que conseguirem real afeto de seu senhor. O clã gangrel talvez seja o que mais tem variações. Os gangrel gregos, que favorecem um estilo de vida urbano e substituem a disciplina fortitude por ofuscação. São os percussores dos gangrel da cidade, mas não fazem parte do sabá. Os gangrel da cidade
Sua maioria é considerada antitribo, embora esse termo possa ter aplicações diferentes ao gangrel, que, em sua maioria, não fazem parte de nenhuma seita. Esses recebem o apelido de coiotes e por boas razões. Adaptados para um ambiente selvagem, conseguem também viver na cidade como carniceiros e oportunistas. Muitos vão agir como assassinos em série e poucos vão viver por muito tempo, sendo comum entre esses o abraço em massa comum do sabá. Contam com as disciplinas ofuscação, rapidez e metamorfose. Os gangrel rural, ou gangrel do campo, embora associados em maioria ao sabá, são o contrário dos gangrel da cidade, vivendo em áreas remotas e selvagens. Alguns gangrel que apenas não fazem parte da camarila podem ser confundidos com gangrel rural. Aqueles que realmente se alinham ao sabá e são capazes de seguir ordens, agem como assassinos e batedores, com muitos abraçando aparências bestiais. Os marinhos, aqueles que decidiram viver debaixo d'água. Um gangrel não precisa ser cria de um marinho para se tornar um marinho, e da mesma forma, a cria de um marinho pode muito bem viver na cidade. É a afinidade com água que vai transformar um gangrel em marinho. Em geral, menos civilizado que os outros, o que é dizer muito para um gangrel. A sua metamorfose torna-se mais adaptada para a vida debaixo d'água, ganhando, por exemplo, sonar ao invés de visão noturna, transformando-se em peixes ao invés de lobos e morcegos, etc. As Lianan, gangrel que carregam um estilo de vida druídica e uma estrutura matriarcal. Consideradas extintas, viviam e praticavam paganismo. A fraqueza dessa linhagem é que seus membros carregam uma aura sobrenatural e até alguns mortais conseguem identificar. Para compensar, elas têm acesso a um tipo único de feitiçaria de sangue. Muitas viviam como bruxas e feiticeiras na Idade Média. Os Anda-Gangrel, Anda, que significa irmão de sangue em mongol, e elucida as origens da linhagem, vivendo principalmente em partes da Ásia, o que colocaram em conflito direto com os vampiros do Oriente. Os Anda-Gangrel, em geral, são considerados extintos. Os Noyad, outra linhagem considerada extinta, são os Gangrel da Finlândia. Muitos se viam como seres divinos e se incumbiam de proteger seus compatriotas de ameaças sobrenaturais. Algo diferente dessa linhagem é que muitos viam seu vampirismo como uma bênção e viviam de forma aberta na sociedade. As Arimanes, uma linhagem só de mulheres, foi considerada extinta por muitos anos, embora em tempos modernos essa linhagem tenha ressurgido. Além do animalismo que permite conversar e controlar animais, elas possuem também uma disciplina única, espíritos, que permite o mesmo com espíritos de animais. A fraqueza do clã as impede de realizar laços de sangue, e em tempos modernos elas são também incapazes de abraçar. Essas são as linhagens conhecidas do clã Gangrel, mas é bem provável que muitas outras existam. O clã como um todo é bastante suscetível a mutações. Alguns Gangrel, inclusive, vão apresentar disciplinas únicas de outros clãs. Até taumaturgia pode aparecer em um Gangrel, cria de alguém que foi no passado experimento de um Tremere e conseguiu fugir. Da mesma forma, Gangrel existem em quase todo lugar. África, Antártida, Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio, América e até debaixo d'água, onde quer que seja. E suas disciplinas podem apresentar mudanças que melhor os servem nesses ambientes. Uma nota sobre a fraqueza do clã, que talvez você queira adaptar em sua história. As mutações que o Gangrel sofrem com certeza os aproximam de monstros, reduzindo os atributos sociais. Mas algumas podem trazer consigo benefícios. Um Gangrel, por exemplo, pode ter olhos de sapo, que são bem maiores e mais espaçados, dando ao Gangrel uma melhor visão. Ele pode ter orelhas como a de um morcego, que dá a eles um sonar. Inclusive, um Gangrel pode desenvolver fiandeiras,
e, assim como aranhas, serão capazes de criar teias de seu abdômen. Eles podem ter um exoesqueleto, que adiciona uma carapaça resistente e dá mais proteção ao gangrel. Ele pode ter uma cauda, que serve como um membro extra, e pode ser usado para segurar objetos ou aplicar uma rasteira. Ele pode ter patágenos, asas como a de um esquilo voador, etc. E considere se a disciplina vicissitude é capaz de tratar ou forçar essas mutações. E claro, se terá algum efeito colateral. Na criação de personagens, a maioria dos gangrel prioriza atributos físicos e dá um alto valor a quem é autossuficiente. Dificilmente um engravatado vai ser abraçado. Isso não significa que você precisa ser capaz de ganhar de um lobisomem num X1 na Dust. Apenas que você é capaz de prover para você mesmo, encontrar um abrigo, se alimentar sozinho, etc. Poucos vão ter apreço a estilo e moda. Vão, em geral, preferir praticidade, seja na forma de roupas apropriadas para esportes extremos ou para o ambiente onde o gangrel vive, ou roupas baratas que podem facilmente ser substituídas. Dificilmente vão manter refúgios fixos, preferindo o estilo de vida nômade. Antecedentes sociais são mais raros entre os gangrel, com exceção do senhor ou aquele que é responsável por treinar o gangrel. Muitos gangrel se dão bem como mercenários. Inclusive, a Camarilla vai adorar contratar bandos de gangrel mercenários para tratar de problemas como lobisomens, caçadores de vampiros e possíveis incursões do Sabá. E aqueles que forem leais à Camarilla dão ótimos xerifes ou algozes. E algo mais comum entre os gangrel, e em muitos outros clãs, em certas circunstâncias, gangrel de seitas diferentes podem interagir com certo respeito. Um gangrel do Sabá vai respeitar um gangrel da Camarilla e comandar alguma posição de respeito ou que tiver alguma fama, embora talvez tenha grande desejo de desafiar e matar esse gangrel. Agora, quando você for criar um personagem gangrel, você não precisa se prender ao estereótipo selvagem. Os gangrel vão valorizar bastante a autossuficiência, mas você não precisa ser aquele caçador, aquele lenhador da floresta. Você pode ser um pesquisador, um ambientalista, um arqueólogo, um explorador, etc. Aqueles que já vivem um estilo de vida nômade também vão atrair os gangrel. Então, ciganos, caloteiros, trapaceiros, etc., também vão ter um lugar no clã. Mas, da mesma forma, se você preferir, você pode mergulhar de cabeça, viver mesmo aquele caçador, aquele pescador, o armadilheiro, etc. E você, tem alguma dica para quem está pensando em jogar de gangrel? Ou alguma história bacana de quando você estava interpretando um gangrel? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo até aqui, talvez deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado.